Olá, bom dia. Bom dia. Está aberta a temporada das grandes feiras e exposições agropecuárias no estado. Esta semana foi a vez da Show Safra em Lucas do Rio Verde. Quem esteve por lá conferiu novidades, tecnologias e orientações importantes. A informação foi levada aos produtores por meio de palestras, mesas redondas e exposições de produtos e equipamentos agrícolas. A resistência de plantas daninhas a alguns tipos de herbicidas foi tema de uma grande discussão. A gente fala que quem está trabalhando com soja nesses últimos 10 anos se acostumou a utilizar um único herbicida, um ótimo herbicida, que é o glifosato, mas é uma geração que só sabe trabalhar com esses herbicidas e nem conhece mais planta daninha. Então essa geração hoje precisa voltar a reconhecer planta daninha, a ecologia dessas plantas e os herbicidas alternativos. O manejo para a eliminação dos pés de milho que nascem depois da colheita também foi assunto em debate. As plantas guaxas de milho podem prejudicar em até 24% a safra seguinte de soja. Nós temos percebido que o produtor deixa para fazer esse controle muito tardio. Aí as dificuldades de controle são maiores. Então nós temos que buscar posicionar já desde a melhoria no próprio processo de colheita, ou seja, tentar evitar o máximo possível essas perdas do milho e depois, antes mesmo de plantar soja, eliminar aquele primeiro fluxo de emergência de milho, porque esse primeiro fluxo ele pode ser problema se eu deixar para controlar tardiamente, porque ele pode ser foco ou veículo na presença de pragas que poderão ser problemas depois na cultura subsequente. Nos estandes, os agricultores puderam conhecer o que tem de novo no mercado de máquinas e produtos agrícolas. Esse sistema que, por exemplo, o produtor rural pode acompanhar em tempo real o que as máquinas estão fazendo em suas terras. É o monitoramento remoto da atividade do seu trator. Dentro do seu escritório você vai estar podendo viabilizar informações como consumo médio, velocidade de trabalho, você vai estar por dentro de códigos de erro que o teu trator pode estar alocando e junto com isso também informando nosso concessionário. Esta máquina fabricada no Brasil chamou a atenção dos visitantes. Ela faz a distribuição e pulverização no mesmo equipamento. Garante o produtor andar no mesmo rastro sempre na propriedade, tendo o menor amassamento dentro da cultura. O produtor de soja, Diogo Damiani, estava em busca de diferentes tecnologias, já pensando nas safras futuras. Todo ano está vindo variedades novas e muito mais produtivas, que está atendendo a nossa região, com encurtamento de ciclo, altas produtividades e também permitindo que a gente consiga fazer uma cultura de segunda safra, no caso o milho, né? E nos próximos dias, o foco das atenções será a Primavera do Leste, com a 3ª edição da Farm Show. Os últimos dias foram de muito trabalho no Parque de Exposições de Primavera do Leste. Até a próxima terça-feira tem que estar tudo pronto para a principal feira da região. A Farm Show será realizada entre os dias 28 e 31 de março. A expectativa dos organizadores é de receber nos 4 dias de feira aproximadamente 30 mil pessoas, 13 mil a mais em relação ao ano passado. Quanto à movimentação financeira, a meta é de comercializar no mínimo 600 milhões de reais, praticamente o dobro se comparado à edição anterior. O otimismo está relacionado ao aumento considerável no número de expositores, de pouco mais de 230 para 320. Nós crescemos aí da primeira até a terceira em torno de 30% ao ano. E a expectativa desse ano é muito grande em função de ter acontecido um ano excepcional na agricultura de primavera do Mato Grosso e do Brasil. Essa feira aqui atende em torno de 2 milhões de hectares. O Renato acompanha a chegada de parte do maquinário que será exposto. Ele é analista de marketing de uma das empresas que vão participar da feira. Marcar presença na Farm Show é estratégico. Dentro da nossa região de cobertura, a Farm Show é uma das principais feiras para a gente. O investimento dela é um investimento alto, porém o retorno dela é satisfatório. A expectativa para esse ano está excelente, maior do que a do ano passado, em torno de 10% a 15%. Além das máquinas, os canteiros tecnológicos também devem chamar a atenção do público. São pelo menos 60. Esse aí vai mostrar novidades na área de nutrição das plantas. A Farm Show, ano após ano, ela vem melhorando sua estrutura. A gente acompanha todas as feiras do estado do Mato Grosso hoje, até pela localização de Primavera do Leste, ela é muito importante para a parte do centro-oeste brasileiro. Todo ano a gente recebe produtores aqui de diversos estados do Brasil, seja de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul. Então, estrategicamente bem localizada, uma boa estrutura para oferecer àqueles que visitam a feira, seja na parte de alimentação, toda a parte de conforto para o produtor
produtor que vem aqui acompanhar o que a gente tem para oferecer. E depois do intervalo tem sorgo no MT Rural. Você vai conhecer um cultivar que promete ser mais produtiva e é indicada para a fabricação de silagem. Muitas culturas de segunda safra precisam ser plantadas até o fim de fevereiro, mas algumas ainda podem ser cultivadas. É o caso do sorgo, que aguenta melhor os períodos secos enfrentados durante o desenvolvimento. O produto também é fonte de alimento para o gado, principalmente na fabricação de silagem para o rebanho leiteiro. Em Sinop, a Embrapa aposta em uma nova cultivar que rende mais. Em Mato Grosso, apesar do milho ser a principal cultura para a produção de silagem, alguns produtores de leite e carne têm investido também no plantio do sorgo. Na safra passada, o sorgo ocupou uma área com cerca de 49 mil hectares no estado, segundo a Conab. Foram quase 94 mil toneladas produzidas. Para este ano, a companhia prevê que, praticamente sem aumento de área, a produção cresça mais de 28%, chegando a 120 mil toneladas. E isso é resultado de investimentos em variedades mais produtivas. Na região Médio-Norte, o cultivo de sorgo está avançando e a intenção é promover ainda mais o interesse dos produtores. Para isso, pesquisadores da Embrapa chegaram a uma nova variedade. A característica dela é que ela tem um volume de grãos muito grande em relação ao volume de folhas e colmos. Todo produtor de leite e de carne sabe que uma silagem de qualidade vai depender da quantidade de grãos que tem. A cultivar passou por pesquisas em diferentes estados e é recomendada para o plantio em Mato Grosso e regiões do Sul e Sudeste. Ela tem uma resistência natural a doenças, né, principalmente a antracnose, né, e omentosporiose, que são doenças foliares que acabam degradando a folha, então no momento de ensilar você perde, né, a qualidade do material. De maneira geral, o sorgo se destaca por sua ampla adaptação, principalmente em períodos mais secos. É opção para os plantios mais tardios a partir de agora. Como cobertura de solo, tem boa produtividade de massa e alta qualidade nutricional, sendo adequado para alimentar o gado durante a estiagem. O milho ganha em energia. O milho tem 10 a 15% mais de energia do que o sorgo, mas o sorgo ganha em proteína, tem 1 a 2% de proteína a mais. E tem um aspecto também, o sorgo, se for um bom produtor, ou seja, se ele colher, fazer todo o dever de casa dele, ele vai ter uma maior produtividade do que o milho. Se ele vai ter uma maior produtividade, o custo de produção dele vai ser mais reduzido. Aurélio é engenheiro agrônomo de uma cooperativa em Terra Nova do Norte. Auxilia cerca de 1.000 hectares plantados com sorgo para a produção de leite. Em relação ao sorgo, ao milho, a gente viu uma grande vantagem devido à produtividade por hectare. Hoje a gente está se falando aí em 60 toneladas por hectare num primeiro corte, né? A gente tem custos aí de R$ 45,00 a tonelada da silagem de sorgo contra 150 a 200, né, da silagem de milho. Os bons rendimentos do sorgo dependem ainda de um bom manejo na hora da colheita. Apesar de ser uma planta com um ciclo de até 110 dias, alguns grãos nas panículas acabam secando mais cedo e isso prejudica a produtividade. O segredo, então, é colher o sorgo na hora certa. A maioria dos produtores colhem com grão já passado. A planta está fora de hora. Você pega no meio da panícula. Você pega na panícula, tira o grãozinho e aperte entre os polegares como se estivesse matando carrapato. Olha para você ver. São um pouquinho de leite e já tem um pouco de pasta. Esse ponto que é o ponto ideal quando o grão tem um pouquinho de leite e já tem um pouco de pasta já. Que a gente chama leitoso passando para pastoso. Isso demonstra que a planta está em torno de 28 a 30% de matéria seca, que é o ponto ideal de colheita. A colheita da soja está acabando no estado. Faltam menos de 270 mil hectares. E em ano de safra cheia, o movimento fora das fazendas também é grande. A produção de sementes de soja, por exemplo, aquece o ritmo dos laboratórios que analisam a qualidade do que sai do campo.
Na reta final da colheita da soja, as máquinas não param. Nesta fazenda, em Alto Garças, as lavouras ocuparam 11.500 hectares ao todo. 70% foram destinados à produção de sementes. Dentro desses 8.000 hectares tem a parte que a gente faz o descarte, por não seguir os padrões do Ministério, questão de qualidade. Então, a gente faz campo com sobra para poder tirar o que a gente precisa de semente. Durante a colheita, amostras são encaminhadas para análise em laboratório. É preciso saber se o produto reúne condições para ser tratado como semente ou como grão. Eu coleto na parte da tarde. Na parte da tarde é mandado para o laboratório. O laboratório faz a análise e me manda um laudo, um boletim, mostrando o jeito que está essa semente nossa, que é como as colhedeiras estão colhendo, dano mecânico, dano latente, dano por percevejo, para mim definir se esse campo vai vir para semente ou não. O campo estando dentro das normas, vem para semente. Essa análise é feita em Rondonópolis, no laboratório da Prosmate, a associação que representa os produtores de sementes. O movimento este ano está maior que no ano passado. Mais de 1.200 amostras foram recebidas até agora. Essa época do ano nós atendemos em plantão, nós temos pessoas aqui no laboratório até às 22 horas, então o produtor que colheu ali no final da tarde, ele tem mais tempo para conseguir chegar aqui no nosso laboratório com essas amostras e no dia seguinte, no máximo às 7 horas da manhã, ele já está recebendo esse resultado para estar tomando decisão mais rápida do que será colhido naquele dia. Aqui, os técnicos fazem até 4 testes que avaliam a qualidade das sementes. Entre eles, a análise de pureza e o teste de tetrazóleo, que avalia a viabilidade e o vigor. Quando a gente fala de semente, nós estamos falando de um ser vivo. De uma semente que a gente quer que ela venha a se tornar uma planta. Então, quando é o grão, a gente não tem essa exigência de que ela venha a se tornar uma planta. Mas quando é semente, a gente tem que ver ela como um ser vivo. Então, como ser vivo, a gente tem que prezar pela qualidade dela para que ela mantenha essa viabilidade, esse vigor até o final da entrega dessa semente lá em setembro. Esta outra fazenda em Pedra Preta, aos pés da Serra da Petrovina, investe na produção de semente de soja há 25 anos. Nesta safra, foram 20.000 hectares. Tudo que já foi colhido na lavoura até agora está acondicionado nesta unidade de armazenamento de sementes, que tem capacidade para abrigar até 1 milhão de sacas de 40 quilos de sementes, ou 40.000 bags iguais a estes aqui. Fundamental da semente é o início dela estar com uma condição de uma qualidade boa. Se tu tiver uma condição de qualidade boa do lote, ela acaba mantendo, é mais fácil de manter ela na condição de armazenagem. A fazenda mantém controle interno para garantir a qualidade das sementes. As amostras também são analisadas em Rondonópolis. Nós precisamos que tenha um laudo oficial dessa semente para que ela seja comercializada ao produtor final. Fora isso, o Ministério da Agricultura faz coletas durante a armazenagem e também ele verifica a qualidade. A expectativa da Prosmate é de que nesta safra as sementeiras existentes em Mato Grosso produzam juntas quase 6 milhões de sacas de sementes de soja. Volume suficiente para atender a pouco mais da metade da demanda pelo produto no estado. Segundo a Prosmate, os lotes de sementes que apresentam menos de 90% de vigor e de viabilidade nos testes de laboratório são descartados. Uma semana de bloqueios nas exportações e suspensão de abates. Os reflexos da Operação Carne Fraca são assunto do próximo bloco. Nos últimos dias não se falou em outra coisa. A Operação Carne Fraca, que investiga 21 frigoríficos suspeitos de irregularidades, dominou os noticiários, gerou polêmica e muitas consequências. Os impactos foram grandes e em Brasília o governo adotou várias ações para tentar minimizar os prejuízos para o setor e para o país.
Uma campanha a favor da carne brasileira. Para convencer os importadores de que o produto é seguro e de qualidade, o ministro da Agricultura tem visitado frigoríficos e conversado com parlamentares e jornalistas. O objetivo é diminuir o impacto da Operação Carne Fraca. São explicações principalmente para técnicos de países que compram a carne brasileira. Se a gente conseguir ser transparente, rápido, convincente as nossas explicações, nós não teremos bloqueios. Será limitado a esse universo que nós estamos aí. Na avaliação do governo, a forma que a Polícia Federal divulgou a operação comprometeu a credibilidade de todo o setor. Blairo Maggi estimou o tamanho da queda das exportações. São 14 bilhões de dólares por ano de carnes, eu estou falando de carnes. Se a gente falar que vai ter um solavanco de 10% no mercado, de 8%, 7%, a gente está falando mais ou menos de 1 bilhão por ano. Ao todo, 21 frigoríficos investigados pela PF foram proibidos de exportar pelo Ministério da Agricultura. Questionado sobre a falta de fiscais agropecuários no país, Maggi diz que a intenção era abrir concurso público, mas não existem condições agora. A alternativa tem sido o remanejamento de funcionários. Nós estamos vendo aonde nós temos gente em excesso, que pode ser retirada, e abrimos as remoções voluntárias, dizendo, olha, abriu vaga em tal e tal lugar para você. Depois dessa primeira etapa, virão as remoções de ofício. Quer dizer, se você está numa função, num local, e não tem demanda para você, o Ministério tem esse poder de dizer para você ir trabalhar em outro lugar. Deputados e senadores da Frente Parlamentar da Agropecuária monitoram a situação da carne. Para isso, articulam a criação de uma comissão externa para avaliar as medidas tomadas pelo governo e também os desdobramentos da investigação policial. Focar na questão sanitária, aquilo que é sanitário e aquilo que não é sanitário. A Frente Parlamentar já vai propor uma comissão externa, visitar essas plantas em que de fato estão excitadas, que são 21, dessas 21, 3 já estão aí fechadas, interditadas pelo menos de forma cautelar, e depois essas outras para tentar fazer e deixar claro para o mundo que da 4.837 plantas é uma parte muito pequena que cometeu ilícito de forma isolada. Pois é, o número de embargos parciais ou totais da carne brasileira aumentou durante a semana. Veja agora como ficou a lista, o mapa, até a última sexta-feira. A entrada de todos os tipos de carnes produzidas no Brasil está temporariamente suspensa em Hong Kong, Chile, Egito, Argélia e Bahamas. Japão, Arábia Saudita e África do Sul suspenderam produtos de unidades investigadas. A União Europeia e a Suíça barraram os produtos das 4 empresas que possuem licenças para vender para os europeus. Jamaica, Panamá e Trinidad e Tobago suspenderam temporariamente a entrada de carne enlatada e processada. O México suspendeu preventivamente a entrada de frango, único tipo de carne que importa do Brasil. A China e os Emirados Árabes estão retendo os produtos brasileiros nos portos. Estados Unidos, Coreia do Sul e Vietnã intensificaram as inspeções da carne brasileira. Israel e Barbados pediram informações às autoridades do Brasil. E vale reforçar que Mato Grosso não tem nenhum frigorífico investigado na operação. Mesmo assim, sente os reflexos das barreiras à carne brasileira. Na lista dos países que fecharam completamente as portas para o produto, estão alguns importantes parceiros comerciais do estado, que no ano passado compraram bastante. Em 2016, Mato Grosso exportou 119 mil toneladas de carne de frango, o que gerou mais de 205 milhões de dólares. Com a Operação Carne Fraca, 5 importadores fecharam as portas para o frango produzido aqui, mesmo o estado não tendo plantas investigadas pela polícia. Entre eles, Emirados Árabes e Hong Kong, que juntos compraram cerca de 36 mil toneladas do produto mato-grossense no ano passado, movimentando 59 milhões de dólares. Já na comercialização de carne bovina, o estado exportou cerca de 276 mil toneladas no ano passado, com receita de 891 milhões de dólares.
Só as vendas para o Egito, China e Hong Kong, que estão na lista dos países que impuseram restrições, movimentaram mais de 367 milhões de dólares. Com relação à carne suína, Mato Grosso exportou cerca de 45 mil toneladas em 2016. Só para Hong Kong, o segundo principal destino, foram quase 13 mil toneladas, com uma receita de 23 milhões e 600 mil dólares. E com o ritmo das exportações atingido, indústrias e pecuaristas acenderam um alerta. O clima é de apreensão. O embarque deste lote foi o único da semana na fazenda que o Ricardo tem em Chapada dos Guimarães. A venda dos animais foi feita antes da operação Carne Fraca vir a público. Depois disso, a demanda das indústrias esfriou. Algumas plantas aqui na nossa região, elas fecharam as compras, principalmente aquelas voltadas mais à exportação, né? E por momento eles encerraram as compras e não foram ao mercado mais adquirir novos animais. O pé no freio é uma reação dos frigoríficos diante dos impactos causados pela operação. Com as exportações comprometidas e o consumo no mercado interno retraído, as empresas adotaram a cautela para não ficar no vermelho. Essas carnes estão paralisadas nas indústrias, estão paralisadas nos portos brasileiros, estão paralisadas nas águas, né, estão paralisadas também nos portos de destino. Não existe alternativa a não ser reduzir bastante o volume de abate. E com isso prejudica o pequeno, médio, grande produtor que não consegue, né, hoje abater os seus bois nos dias que tinham planejamento para isso. Cada passo é bem calculado e um exemplo é a decisão da JBS, que é dona de 11 unidades em Mato Grosso. A empresa suspendeu a produção em 10 delas e já anunciou. Deve retomar os abates na próxima semana, mas vai operar com capacidade reduzida em 35%. O cenário é delicado e coloca os pecuaristas em alerta. Quando o animal ele está pronto para o abate, a conversão alimentar dele é pior. Ou seja, ele come a mesma quantidade, mas ele ganha menos peso. Ou seja, ele está custando mais. Quanto mais travado o mercado tiver, maior prejuízo para a cadeia como um todo. Enquanto o futuro das exportações brasileiras ainda segue incerto, o setor produtivo tenta recuperar o apetite e a confiança do consumidor. Este frigorífico em Várzea Grande, por exemplo, abriu as portas para mostrar a empresários do ramo alimentício como funciona a linha de produção. Transparência estratégica com um objetivo importante para o setor: reforçar e valorizar a qualidade da carne produzida em Mato Grosso. E o MT Rural de hoje fica por aqui. Uma semana produtiva a todos e até o nosso próximo encontro. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Tchau!